Cultura Online, 100% Brasil. Olá, ouvintes, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência. No ar, mais um programa Culturas e Identidades. Este programa traz para você política, história, tradição luso-afro-brasileira e cultura simbólica. Este programa tem a produção, edição e apresentação do professor L'Oreal Rocha. A mediação e mixagem é de Filipe de Souza, do Estúdio 2, de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Um programa que está no ar todos os sábados às 20 horas pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de sermos retransmitidos por 25 blogs e sites parceiros. E sempre lembrando que coexistem dois planos da história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. Então, boa noite Brasil, boa noite mundo, boa noite ouvintes, boa noite professor L'Oreal, que nos fala via Skype direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes da Rádio Online. Bem, amigos, o tema de hoje é um pouco polêmico. Ele vai tratar da islamização do Brasil. E eu inicio com uma pergunta. É possível haver um partido islâmico do Brasil? Caros ouvintes, a pergunta ela pode soar como retórica de botequim. No entanto, os indícios do jihad brasileiro em curso, eles já são alarmantes. Afinal, nós não estamos fora do contexto do mundo, né? Contudo, cuja estratégia é a mesma, penetrar nos partidos políticos existentes, nos órgãos do governo, até no próprio governo, nas Forças Armadas e também na cultura. E essa linha de ação é a mesma que é seguida em outros países. E aqui a linha não é diferente. Então eu começo perguntando para o professor L'Oreal e afirmando que realmente vamos tratar de um tema polêmico e pouco discutido no Brasil, o islamismo. Se vê muito pouco, né, abordagens sobre o assunto, tanto nas mídias convencionais quanto na internet, se restringindo a um grupo, né, um grupo que realmente se preocupa, né, com a evolução social do nosso país. Mas eu lhe inicio o questionamento com uma pergunta. Olá, aliás, duas perguntas. Quando é que surgiu o movimento que chamamos de islamismo? E depois o senhor vai me responder também se ele tem ligações com a filosofia perene. Bom, Felipe, nós avisamos os nossos ouvintes hoje que, de fato, se nos nossos programas habitualmente a gente já cutuca a onça com vara curta, esse a vara está curtíssima. Eu te adianto até o seguinte, já para tu veres que eu até, inclusive estou por dentro do assunto. Eu tenho um amigo, entre aspas, né, mas uma pessoa com a qual eu me relaciono em alguns programas sociais, que está dentro do governo aqui em São José dos Campos, e que realmente pratica, é muçulmano, né? Eu pratico o islamismo, né? Então isso aí assim faz uma agrega valor àquilo que nós afirmamos, né? De que já estão infiltrados no governo, né? Nos governos, né? Mas essa infiltração, existe uma forma de atuação do mundo islâmico que é absolutamente impressionante, né? Profundamente inteligente e já está feita, e que é o seguinte, é a penetração cultural. Né? Há no Brasil realmente estudos sobre isso e indivíduos que falam, porque quando você vai analisar é o problema das escolas, um problema que o Ocidente criou. Aí foi o Ocidente mesmo, ninguém criou para o Ocidente, foi o Ocidente que criou. Quando criou-se a especialização excessiva de um determinado assunto, então o indivíduo que entende de pé
ele só entende de pé, e se você tiver um problema no dedo que está no pé, ele não sabe cuidar do seu dedo, porque ele só cuida do pé em si, então o dedo é como se o dedo não existisse. Muito bem. Esse tipo de problema que o meio acadêmico foi construindo é uma anomalia intelectual. Né? Nós já discutimos em alguns outros programas algumas questões, levantamos alguns problemas inerentes a essa forma. Essa semana, por exemplo, o governo federal brasileiro soltou um dado absolutamente alarmante de analfabetos funcionais. Muito bem. O que é um analfabeto funcional? É aquele indivíduo que frequenta o banco da escola, mas ele não sabe, não é nem ler um texto. Não estou falando disso, não. Ele não entende absolutamente nada. Não é uma questão de gramática. É uma questão de cérebro. Certo. É uma questão de mente. Isso significa, o analfabeto funcional é aquele indivíduo cujo cérebro não funciona, cuja mente não funciona. Muito bem, Felipe. O Ocidente construiu um modelo de destruição da própria cultura ocidental. Né? E esse modelo foi extremamente eficiente em se auto-sabotar e em se autodestruir. Então, houve coisas que aconteceu com o mundo ocidental e houve coisas que não aconteceu com o mundo oriental. Por exemplo, o Islã nunca se sabotou. Pelo menos na história recente. Certo? Muito pelo contrário. Essa é uma vantagem. E como é que o Islã mantém essa unidade? Vamos falar dessa forma. Porque eles são, dentro da ONU, 55 países, se não me engano, oficialmente constituídos. Né? É o maior grupo votante, é o grupo islâmico dentro da ONU. É o maior grupo com poder de voto. Sem dúvida. É o grupo islâmico. Muito bem. Eu vou dar, inclusive, os nomes de alguns países que compõem esse grupo, que é uma organização, para as pessoas entenderem. Um desses grupos, por exemplo, é Moçambique. E com o qual a ONU mantém estreitas relações. Exatamente, Moçambique. Então, muitos países estranhos e onde determinados movimentos estão acontecendo no Brasil são muçulmanos. Né? Mas como teoricamente foram ex-colônias de Portugal, aí existe aquela fumaça de cortina, aquela cortina de fumaça, aliás, em cima desses tópicos para não penetrar a fundo, de fato, num problema. Mas enfim, voltando à questão cultural, uma coisa muito impressionante, tem o Islã político, né, que penetra, a penetração nos partidos políticos, nisso, naquilo outro, etc., tal, é uma penetração aparente. A guerra é aparente. O Estado Islâmico ir lá e decapitar pessoas é aparente. Qual é o tipo de penetração que não é aparente? A cultural. Né? Então, dentro do Brasil e mesmo na Europa, você tem poucas pessoas falando com seriedade, porque na Europa esse assunto é um tabu. A Europa, depois que o continente, que houve a reconquista cristã da Europa, falar dos povos árabes em presença europeia virou tabu. Em Portugal você conta nos dedos, por exemplo, os livros que são dedicados à história islâmica. Você conta nos dedos. Mesmo na Espanha, onde a presença islâmica foi absolutamente presente. Né? Pelo amor de Deus, você entra na Andaluzia, aquilo é árabe, é islâmica do início ao fim. As roupas e tudo, enfim. Então, é proibido na Europa falar nesse tema. Ora, isso é uma das coisas mais estúpidas que existem. Então, por conta dessa estupidez, o mundo ocidental está pagando um preço muito caro, por várias razões. E a questão é complexa, mas a estupidez que vigorou, isso faz parte desse processo. De tal forma que você, já dizia Sun Tzu, na Arte da Guerra, que a primeira coisa que você tem que saber é conhecer o seu inimigo. Se você de fato o tem como inimigo. Como é que você se coloca a conhecer o mundo se você não faz ideia do que se passa no mundo? Isso é um processo de autossabotagem fabuloso e altamente eficiente. Né? Então, eu vou aqui falar uma visão bastante clarificada, porque inclusive os nossos ouvintes podem aceder a essas fontes. O Olavo de Carvalho vem falando algumas coisas muito interessantes, e como algumas publicações dele, livros, etc. tal.
estão disponíveis. Os nossos ouvintes, caso queiram, podem ir. Além do Olavo, tem algumas outras pessoas, e hoje eu vou dar alguns dados. Por que o ocidental tem uma dificuldade enorme de reconhecer o movimento islâmico? Em primeiro lugar, ele tem uma das formas, ele se articula de várias formas. Uma das coisas mais impressionantes e mais enigmáticas para os comentaristas políticos, para os analistas estratégicos, para os jornalistas, etc., porque esse povo só entende guerra como guerra, né, que você pega um tanque de guerra e massacra o outro. A guerra cultural, o prêmio Nobel mexicano Otávio Paz falava que há 2 tipos de inseminação. Você insemina uma pessoa de 2 formas. Você insemina pelo corpo, que você gera filho, prole física, e você insemina pelo espírito. Não é? Quando você implanta uma ideia na cabeça de uma pessoa, pronto, aquela ideia é uma praga muito pior do que as 7 pragas do Egito. Né? E é uma praga muito pior do que se você tiver um filho bandido. Né? Mas o que vai acontecer? Então essa inseminação pelo espírito é exatamente a ideia de uma guerra cultural. Para o Islã conseguir ter uma penetração profunda, não só o Islã, para qualquer coisa conseguir ter uma penetração profunda no Ocidente, o que o Ocidente fez? Ele desconstruiu seus valores humanistas. De tal forma que hoje o próprio ocidental sequer sabe, se você perguntar para o ocidental o que é o Ocidente, enquanto valor, quais são os valores, e mandar ele colocar na ponta dos dedos, que não são muitos, eles se resumem, né? Quais são os valores que foi o Ocidente cristão que construiu, e não foi nenhum outro lugar, não foi a África, não foi a Ásia, não foram os povos árabes, não foram os povos latinos-americanos, me desculpem todos eles, foi a Europa. Foi a Europa. Goste quem gostar, doa a quem doer. Né? Então há uma tradição, e essa tradição vem sendo sistematicamente combatida pelo menos há 400 anos. Então nós temos 400 anos de destruição de uma forma de pensamento. Né? Um grande mecanismo de destruição nessa forma de pensamento foi exatamente a criação do sistema financeiro na mão daquele grupo ligado ao grupo que hoje a gente entende como o grupo de Bilderberg. Então, parte desse processo de destruição da cultura veio por isso aí, e não é objeto agora desse estudo. Então, o que o Islã fez? Ele entrou nessa esteira, porque o Ocidente já destruiu. Ele se destruiu por dentro. Bom, como é que funciona? Uma parte de funcionamento do Islã é o seguinte. Todo movimento relacionado ao Islã, eles vêm e eles colocam mesquitas. Onde existe o culto popular, tem funcionários, lideranças religiosas, etc, etc, etc. Muito bem. Você acha que isso é aparentemente uma simples religião? Esse é um grande erro do ocidental. O Islã não é uma religião. O Islã é um sistema político. Ele é um sistema político. É isso que está em pauta. Quando nós falamos, por exemplo, em capitalismo, ele não é um sistema político. Agora, quando esse sistema político é adotado quando esse sistema de comércio torna-se político, ele instaura uma política. Então, o que define, por exemplo, o socialismo? O que define o comunismo? Né? Por que nós definimos as coisas em termos de partido? Porque aquilo tem uma linha programática. Muito bem, qual é a linha programática do Islã? É a Sharia. Mas vamos lá, voltando. Então, quando você instala uma mesquita, aquilo aparentemente é uma estrutura religiosa. Esse é o primeiro equívoco do ocidental. Aquilo não é somente uma estrutura religiosa. Aquilo é a estrutura do Estado Islâmico. A estrutura do Estado. O Islã está povoado de outra coisa, que se chama taricas. O que são as taricas? Taricas são organizações esotéricas. E como o Ocidente aboliu o esoterismo, porque o esoterismo é uma crendice, é uma falácia, é uma tolice, a metafísica foi jogada fora, a filosofia perene é metafísica. Né? Então, o homem não é só corpo, ele tem alma, ele tem espírito, então existe uma parte transcendente. O Ocidente abriu mão dessa parte transcendente.
né? Ele fala que estudo é uma bobagem. O Islã não. O Islã não. Então as tarikas são organizações esotéricas estruturadas mais ou menos como ordens religiosas ou ordens iniciáticas, aonde se desenvolvem exercícios espirituais absolutamente profundos e seríssimos e lindíssimos, diga-se de passagem, como por exemplo a tradição Sufi, né? E juntamente com esses exercícios você tem rituais obrigatórios do Islã, né? Mas o que acontece com as tarikas? As tarikas são práticas suprarrogatórias, ou seja, elas não são obrigatórias dentro da lei religiosa. É um tipo de devoção pessoal que o indivíduo pratica se ele quiser. As tarikas remontam ao tempo de Maomé. Mas nós vamos ver que a Sharia, por exemplo, o Alcorão, todo mundo pensa que o Islã é o Alcorão. As pessoas também se enganam sobre isso. O Islã tem uma tripartição funcional. O Alcorão é a menor delas. A menor. As tarikas, Maomé falou que aquilo era muito bom, né? Porque a partir do momento, a tarika não é obrigatório, a pessoa oferece, faz aquele serviço voluntariamente, ela se reúne, cria uma organização esotérica, essa organização esotérica se ramifica por todo o Islã. Então, quando você entra numa mesquita, você tem assim, se a mesquita tiver 1000 pessoas, você pode ter certeza que 900 fazem parte de tarikas. A tarika não se dedica à atividade política. Ela não lida com política. O que ela tem? Ela mantém unidade espiritual. Portanto, o Islã é mantido através da cultura. E é lá que tudo começa. É uma espécie de regração, de regra. Não, são regras também, mas é um conhecimento. Sim, sim. Como é que você adquire conhecimento? Através de escolas. Né? Isso são escolas espirituais. São escolas profundas, porque, Felipe, esse pensamento é tão diferente, ele é tão distante da visão hoje do Ocidente, porque o que a escola hoje tem compromisso? Ela não tem compromisso com nada. Com nada. Ela não tem compromisso nem com formação de caráter. Bem, eu já publiquei sobre isso. As pessoas só acreditam em espírito quando o filho morre, aí ela quer receber mensagem psicografada. A pessoa só acredita em orixá quando ela quer derrubar o chefe e vai fazer trabalho para Exu matar o chefe. Tá certo? É assim que funciona. A pessoa só acredita em Cristo se ela puder vender Jesus no templo. Então, o Islã fala isso do Ocidente. O Islã fala da degradação cultural do Ocidente, da imoralidade. E ele está correto. Compreendo. Porque nós não sabemos defender absolutamente nada. Até a ética ficou relativa. Não, a ética não é relativa. Ou você é bandido ou você não é bandido. Eu não sou bandido só um pouquinho. Não existe. Eu não sou bandido só um pouquinho. Eu não posso assaltar só um pouquinho. Mas se eu assaltei um pouquinho, ou então aquela lógica, se você assaltou, eu também posso assaltar. Exato. Você roubou, eu também posso roubar. Na sua vez você roubou, agora é a minha. Mas eu roubei, mas você roubou mais. Você entendeu? O que é isso? O que é isso? É esse tipo de coisa? Muito bem. Voltando aqui à tarika. A tarika, dentro das tarikas, existem indivíduos, são mestres espirituais, chamados sheik. Um sheik é um título honorífico, mas ao mesmo tempo ele é um título de verdade. Quando você fala, o que caracteriza o Papa? A eleição do Papa, mas sobretudo o pouso do Espírito Santo sobre ele. Eu estou falando de um mestrado espiritual. O que caracteriza o Dalai Lama? Ele é um mestre espiritual do budismo tibetano, de uma das linhas que ele segue, porque o budismo tem 4 linhas. Né? Ele é um dos mestres. O que é um sheik? Um sheik é um sábio. Não é um cargo hereditário, ou seja, você passa de pai para filho. Não. O sheik nomeia o seu sucessor. É um processo que existe baseado na herança e na capacidade espiritual do sucessor. As forças que as tarikas representam para a estruturação do Islã, Felipe, não há nada comparável no Ocidente. Nada. Mesmo as sociedades esotéricas mais profundas que teoricamente existiram, as sociedades pseudo-esotéricas nem se fala, das sociedades esquizofrênicas esotéricas também não tem
a menor palavra sobre isso. Enfim, há uma autoridade espiritual tremenda, e elas têm uma autoridade sobre a cultura, enfim, né? Essas tarikas são muito mais complexas, elas são independentes, é isso que é interessante. Você tem uma quantidade de povos islâmicos muito grandes, eles têm uma filosofia própria, mas existe um eixo de coordenação. Não é que fica um sheik mandando outro sheik fazer tal coisa. Não existe essa coordenação, a coisa é celular. É a ideia de organização em rede que hoje a gente tenta implementar. O islamismo já vive isso há mais de 1000 anos. Uhum. Eles são mestres nisso. Ninguém suplanta eles. Ninguém. Né? Então, a tarika, o comando não é uma maneira direta. Não existe o comando estratégico militar. Você faz isso, você me obedece, nós vamos implementar isso aqui agora. Não há isso. Né? Então, você lidar no plano de uma guerra espiritual e cultural com esse povo, Felipe, é quase que uma batalha perdida. Sem dúvida. Tivemos uma pequena interrupção. Cristão, você é católico? Primeiro que ele não sabe nem o que é catolicismo. Né? Você é cristão? Quando você fala em cristão, você pensa em Jesus. Jesus morreu na cruz. Aí ele vai lá, faz um Pai Nosso, come hóstia, faz um mise-en-scène qualquer. Mas da mesma forma que ele reza para Jesus, ele vai rezar para Satanás. Chega lá, dá uma esmola. Não tem nada, não tem a menor estrutura. As pessoas não têm estrutura de absolutamente nada. Né? Se tivesse, por exemplo, eu vou te dar um único exemplo. Você veja nas redes sociais. O cara é esotérico, um pseudo-esotérico aí qualquer, né, do movimento New Age, ele posta banner do Islã, dos Sufis, ele posta banner do budismo, ele posta banner de xamã, né, ele posta banner do comunismo, ele posta banner do vegetarianismo. Então a pessoa é o quê? Ela não é nada. Porque ela sequer entende todas essas coisas. Você não vê em nenhum momento um islã, um muçulmano, postar banner do budismo. Isso é só para a gente começar a ter uma ideia, como a cabeça deles, com uma ideia de cultura. Aí vem aqueles outros que não entendem absolutamente nada de cultura, falam, a pessoa tem que ser aberta. Não, você só é aberta. Quem abre para o mundo é a mente, é a capacidade da inteligência. Então, mas existe uma outra coisa no Islã, que é o que nós vamos conversar depois, que é muito mais importante. Porque dizer que esses homens não são inteligentes serve de uma ignorância inconsútil. Né? Então, bom, o que aconteceu? Então, na história do século XX. A história do século XX não pode ser levada em consideração se nós não analisarmos os enviados espirituais islâmicos que foram exercendo no Ocidente uma influência extremamente sutil na elite intelectual do Ocidente, cuja cultura já não existia dentro dos próprios meios universitários. Não existia na Sorbonne, não existia em Oxford, não existia em Viena, não existia em Escócia, não existia em Harvard, não existe em nenhum lugar. Esses caras vieram, né, no que de fato pode se determinar como cultura, começaram a criar adeptos, porque eles têm uma linguagem intelectual absolutamente robusta, como, por exemplo, quem estuda Cabala fica totalmente admirado com aquele conhecimento. Quando você estuda o Islã, você cai de queixo com o que o Islã é, né, em termos de cultura e de sabedoria. E, sobretudo, de respeito a uma série de coisas. E tem coisas que são dificílimas de lidar com elas. Muito bem, eu vou te dar um exemplo clássico, que algumas pessoas que estão nos ouvindo certamente já ouviram falar. Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, é um líder espiritual armênio, né? O Gurdjieff estuda numa irmandade absolutamente misteriosa chamada Irmandade de Sarmung. Depois ele vem para o Ocidente e ele se radica em Paris, compra um castelo. Tem como alunos a elite da elite da elite do pensamento. Quando ele vem, ele passa... ele tem sob o comando dele, sob a instrução dele, líderes intelectuais. O que ele faz com esses líderes intelectuais?
ele destrói completamente a capacidade intelectual desses caras. E, de tal forma, ele destrói nesse sentido, né? A cultura que ele traz é tão pujante, que ela não cultura pedante, escolástica e acadêmica que existe no meio acadêmico. Aí é que você vê a força de um pensamento. Porque Gurdjieff não tinha doutorado. Como é que um cara que não tem doutorado, que é pobre, vai para um lugar nos cafundós do mundo, volta para Paris e põe a Sorbonne de joelho? Você tem uma ideia do que é a estatura intelectual desse camarada. Muito bem. Por conta disso, então Gurdjieff deixa uma série de indivíduos que serão futuramente discípulos, que vão entrar no meio acadêmico, científico, e muito tempo depois vai desenvolver uma linha de psicologia, entre elas. Ele é um indivíduo extremamente influente em várias áreas. Uma delas é a psicologia, outras é a sociologia, etc, etc, etc. Parte dessa linha vai entrar de peso nos anos 60 no movimento Nova Era. Agora, de peso pesado, e esse movimento Nova Era tem um camarada no Chile, que é que lida com o Enneagrama, que é um modelo que o Gurdjieff traz, é o modelo das 9 personalidades de Deus, né, de Allah. Allah tem 9 aspectos, tem 9 atributos. Ele traz aquele modelo e diz que aquele modelo é o modelo de funcionamento do mundo, né, e ensina aquilo ali. Então tem um chileno, que agora não me lembro o nome dele, cria uma psicologia em cima dessa estrutura de Gurdjieff e passa a criar um tipo de psicologia específica que hoje é aplicada em larga escala dentro do meio empresarial brasileiro. Você já deve ter ouvido falar o Enneagrama das 9 personalidades. Muito bem. A nova era, como ela é hoje, ela não existiria sem, por exemplo, o pensamento de Gurdjieff, o pensamento da Blavatsky, né? O pensamento do Idries Shaw, o pensamento do René Guénon. Quem foram esses indivíduos? Muito bem. Um outro indivíduo ligado ao mundo muçulmano, ao mundo do Islã, que veio e moeu a intelectualidade ocidental, foi um inglês de origem indiana chamado Idries Shaw. Quem é esse cara? Ele é simplesmente o mentor do príncipe Charles da Inglaterra. Simplesmente o mentor. Ninguém entende a razão pela qual, e até hoje muito mal explicada, aquela passagem toda da Lady Di com aquele namorado, futuro marido, árabe, etc., e aquele assassinato, e o assassinato dela muito mal explicado em Paris, porque foi um assassinato, né? E as ligações absolutamente nebulosas dela com o mundo islâmico. Não é ela que fez ligação com o mundo islâmico. O príncipe Charles já está metido nisso há muito tempo. Grande parte da presença muçulmana na Inglaterra tem o aval da coroa. Agora, o que a coroa inglesa está ganhando com isso? É outro departamento. Bem, aqui no Brasil tem quem fala que quem está financiando isso são os países árabes, né? A Liga dos Países Árabes, né? A coisa é extremamente complexa. Mas, muito bem. E o Idries Shaw, por exemplo, ele tem vários intelectuais que serão discípulos dele, né? E nesse aspecto, por exemplo, um outro indivíduo que entra e mói a cabeça dos intelectuais é o René Guénon. O René Guénon e o Fridtjof Schuon, que é um judeu, teoricamente. Então, Guénon é um sujeito que entra... O René Guénon tem uma obra absolutamente impressionante. Absolutamente. Quando ele aparece, por volta de 1920, no início do século passado, ele vai dar umas palestrinhas na Sorbonne, com o título de A Metafísica Oriental. Tem 3 gatos pingados ali. Né? Muito bem. Passou 40 anos. O pensamento de René Guénon é simplesmente absoluto na Sorbonne, no Departamento de Estudos Religiosos da Sorbonne. Muito bem? Então, ele tem, hoje, quando a gente fala, por que o mundo muçulmano, a gente fala, a França abriu as portas para os árabes agora. Claro que não, as pessoas não entendem nada, elas não procuram se informar nada. O século XX teve uma dominação cultural fabulosa do mundo islâmico, uma dominação cultural.
E olha, é muito difícil você desmontar os argumentos desses caras. É muito difícil, porque são argumentos, e argumentos profundos. Agora, como é que essa cultura consegue se implementar? O Ocidente do século XX, Felipe, é um Ocidente que só pensa em matéria, que só pensa em destruição, que só pensa em bobagem, que só pensa nas coisas mais terríveis, que destrói a família, que destrói o planeta, que não pensa em absolutamente nada. Não há nenhuma espiritualidade. O Ocidente criou uma vacância espiritual. Vacância. E como? E em cima dessa vacância de valores, de ética, de cultura, pronto, está vago, alguém ocupa. É isso que aconteceu. Então, essa ocupação, ela não é de agora. Pelo amor de Deus, a Europa foi invadida agora? Não, claro que não. Esse processo está sendo urdido há muito tempo. Meticulosamente urdido e meticulosamente feito. Você quer ver um cara que foi discípulo do Gurdjieff e que lançou bases da arquitetura supostamente modernista? A loucura é tão grande e a cegueira é tão grande do Ocidente, eu vou dar o nome desse arquiteto, chama Frank Lloyd Wright. Esse sujeito revolucionou a arquitetura americana, ele era discípulo de Gurdjieff, seguiu diretamente o estilo de Gurdjieff e é tido, pasme você, como um arquiteto modernista. Ora, tudo que o Frank Lloyd Wright não era, era modernista. Tudo que não era. E chegam, alguns indivíduos chegam ao absurdo de falar que o Oscar Niemeyer é o Frank Lloyd do Brasil. Nesse Oscar Niemeyer é comunista. Comunista de carteirinha, morreu comunista, acreditava no comunismo, agora nunca quis morar na Rússia. Porque o problema dos comunistas é que eles gostam muito da Rússia, morando em Paris. Como o Chico Buarque. O Chico Buarque é comunista, mas está lá. Tem apartamentos lindíssimos de frente para o Sena. É muito fácil ser comunista tomando charuto, né? Tomando vinho de $5.000 a garrafa. Não, vai viver na Rússia, vai viver na Polônia, vai viver na Tchecoslováquia, vai viver o que foi o comunismo, vai viver na China e trabalhar de escravo. Né? Então, o que aconteceu? Assim, pra gente, vou tentar resumir. Foi nesse nível de unidade espiritual da tradição islâmica, né, que um processo aconteceu. Né? Então, nesse processo, a penetração do Islã no Ocidente, ela não começa com a imigração em massa, nem com o terrorismo. Ela começa com a reformulação da mentalidade cultural. Então, ela começa de uma forma absolutamente discreta. No início do século XX, ela se dirige a uma elite intelectual, elite, e quando eu estou falando elite, é elite mesmo. Porque como é que um pensamento chega ao povão? Ele é urdido primeiro nas altas esferas. Uhum. Porque são as altas esferas que têm dinheiro, são as altas esferas que têm poder, são as altas esferas que manipulam as máquinas, são as altas esferas que fazem tudo. E quando chega para nós, povo, que é o que nós somos, que nós não somos a elite mesmo, porque a elite mesmo não necessariamente tem dinheiro, mas ela pode ter um outro tipo de poder. Uhum. Guénon nunca teve dinheiro, mas ele teve poder. É preciso entender e distinguir essas coisas. Uhum. Então, quando esses políticos ignorantes brasileiros falam das elites, quais elites esses beócios estão falando? Então que eles apontem nome aos bois. Porque, inclusive, o Brasil não tem elite intelectual em nenhuma universidade. Nenhuma. O Brasil não forma pensamento. O Brasil não tem influência. Quando aquele diplomata judeu chamou o Brasil de anão diplomático, é anão mesmo. É anão mesmo. E além de ser anão diplomático, é anão cultural. Né? Qual foi o grande pensamento que o Brasil conseguiu exportar? Nada. O Brasil consegue exportar samba e futebol. E mulher bonita. Mal. Mulher pelada. E muito mal. Né? Muito bem. Então a penetração no Ocidente não foi com o terrorismo. O terrorismo é um fenômeno recente. É o outro tipo de guerra. Por quê? Porque guerra hoje, mesmo o Bush que tentou fazer aquela guerra, aí sim, de você ocupar um país, etc. tal, sabe-se que hoje em dia os custos de guerra são altíssimos. E são impagáveis mesmo pelos países mais ricos do mundo. Então, você não faz mais esse tipo de guerra. Isso é uma guerra estúpida. Você pode fazer uma ou outra coisa, igual está lá o Talibã, vai lá, destrói 4 Budas, etc. Faz coisas localizadas.
Mas você não tem como fazer uma coisa em escala global como foi a Segunda Guerra Mundial. Não, hoje não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Agora, se não existe essa possibilidade, como é que você vai tomar o mundo? Você vai tomar o mundo de outra forma. Culturalmente. Ocupando espaços que foram deixados vazios. Que foram destruídos. Foram deixados vazios. Não, mais do que ser deixados vazios, eles foram destruídos. Porque veja, Felipe, quando você destrói uma coisa, você vai construir outra no lugar. Então, quando um sistema financeiro internacional, que não pode ser confundido com o capitalismo, destruiu os valores ocidentais, ele destruiu para construir outra coisa. O que esse sistema financeiro internacional está querendo construir para nós? Eis o X da questão. Isso tudo está ligado a esse grande problema. É o valor do mercado. Pois é, mas tem que entender o que é isso. Então, essa estratégia de ocupação, por exemplo, inclusive hoje a estratégia de ocupação por imigração, jamais poderia ter sido levada a cabo na Europa se você não tivesse minado a resistência intelectual da Europa. O príncipe Charles é uma figura emblemática nessa coisa. Por intermédio do Martin Lins, que foi discípulo do Schum, desde a década de 80, ele se apresenta como o maior protetor da comunidade islâmica na Inglaterra. Na Inglaterra. Uma das promessas que o Schum faz quando ele volta para a Argélia e ele instala a sua tariqa em Lausanne foi explícita. Ele falou: eu vou islamizar a Europa. E fez. Então, é isso que está em pauta. O Ocidente não consegue pensar sobre o Oriente, primeiro, porque o Ocidente desaprendeu a arte de pensar. E é uma sociedade que, uma das coisas que esse sistema financeiro internacional construiu no lugar da mente foi o campo da visão. Porque o olho, eu vou te dar um exemplo, aquele menino que teoricamente morreu, teoricamente mesmo morreu, afogado há poucos dias atrás, que foi uma celeuma pela internet, eu vou te dar alguns dados para gente. O menino está morto. Aparentemente é uma pessoa, pode ser um boneco, eu não sei. Muito bem, está morto. Existem algumas coisas que a gente tem que refletir e como a visão engana. E depois eu vou falar uma outra coisa em relação à visão. O sistema capitalista internacional, o sistema financeiro internacional, aliás, ele precisa que o seu olho funcione muito bem, sendo enganado. O olho, e você não pode raciocinar. As informações são rápidas, apelam ao seu campo emocional. Amanhã eu vou falar sobre isso. Apela ao seu campo emocional e você reage emocionalmente, sem raciocinar minimamente. Voltando a um menino que morreu. Muito bem, o mar, quando joga qualquer coisa, é movimento do mar. Qualquer coisa que o mar joga na praia, aquele menino, a foto do menino, a cabeça dele está virada para o mar. Certo? Certo. Muito bem. Nenhum movimento das correntes marítimas, quando joga na praia algo que está morto, joga daquela forma. O corpo deveria estar horizontalmente à praia e não verticalmente com a cabeça em direção ao mar. Então, já parte desse pressuposto. Uma segunda coisa, quando você morre afogado, em relação ao afogamento, quando a pessoa afoga, ela primeiro afunda, depois ela sobe. Esse processo faz com que a pessoa beba muita água e quando a pessoa é jogada na praia, depois de algum tempo, pouco tempo depois, ela está inchada e roxa. Aquela criança tem uma pele, é um bebê, uma pele absolutamente sedosa, de pérola. Ele não tem um único inchaço. E um outro negócio absolutamente impressionante, o cabelinho dele está no lugar, o sapatinho dele está no lugar, a calcinha dele está no lugar, a blusinha dele está no lugar. Ô Felipe, tenha santa paciência, quem acabou de morrer afogado poderia estar colocado daquela forma? Eles não se deram nem o trabalho de levantar a camiseta da criança. Aí, mas o que acontece? As pessoas não raciocinam. Vou te dar um outro exemplo. Por que você acha que nos Estados Unidos, Las Vegas, notadamente Las Vegas, a Disneylândia, tem aquela profusão de magos
e de cenas. Você vai jogar num cassino, por exemplo, hoje um aluno meu estava me falando que ele visitou um cassino em Las Vegas, tinha um navio, imagina, um navio, uma caravela, o navio desaparecia da frente do cassino, pluf, na sua visão. E daqui 10 minutos o navio aparecia de novo, pluf, e começava outra sessão. Aí tinha uma batalha, os piratas lutavam, acabou a luta, o navio some, na sua frente, é feito de mágica. Muito bem. Os Estados Unidos desenvolveram um dos maiores centros de estudos de ótica. Ótica. Magia. Visão. Né? O olho mente. É feito de ótica. Né? Então, todo mundo sabe que há uma grande tática altamente eficiente ligado às empresas de marketing é te enganar pelo olho. É isso que os caras fazem. Então, você não pode raciocinar. É uma premissa básica. Você não pode raciocinar. Como você não raciocina, você tem que se emocionar. Então você é obrigado a se identificar com as coisas. Aí lança diariamente inúmeras coisas. Inúmeras coisas para você se identificar com aquilo ou não. Por exemplo, virou moda a quantidade de posts ridicularizando a presidente do Brasil. Evidentemente que há determinadas coisas que, pelo amor de Deus, ela deveria não falar. Mas esse tipo de postagem, o que é? Esse tipo de postagem calhorda, e banal, de apelo emocional. Assim como essa, tem a mesma tática do outro lado, falando mal do PSDB. Muito bem, né? Ou falando mal. Outro dia veio uma declaração de que a ONU está mandando todo mundo parar de comer carne. Como assim? Aí vem os vegetarianos, os verdes, beleza, vamos parar de comer carne. Finalmente as vacas são seres nefastos, malévolos, malvados, e nós temos que acabar com todas as vacas do mundo. Porque finalmente o pum da vaca, o pum da vaca é o responsável pelo efeito estufa do planeta. Nós chegamos a esse grau. Não há o que falar. Não há. Esse grau de estupidez. Muito bem. É isso aí. Então, assim, para a gente finalizar, porque o que aconteceu? Aconteceu, hoje o Ocidente, ele não tem uma crise de valores. Ele não tem valores. O pior é isso. Ele não tem valores. Como ele não tem valor, ele pega qualquer coisa. Ele pega a Apple, que você compra um computador de R$6.000. Passou 6 meses, ele está defasado. Se for na loja da Apple, o cara fala, seu computador está velho. Você fala, não, mas eu comprei tem 6 meses. Não, está velho. Não tem compra peça. Outro. Não tem peça. Não, compra outro, que o seu está defasado. E assim, e as pessoas saem desenfreadamente, viajando para tudo quanto é lugar do mundo, né, comprando coisas, consumindo, vendo, vê, e não vê nada. Agora em Portugal, quando eu estive lá em julho, no passaporte, em carimbar o passaporte, tinham 2 brasileiros na minha frente. O chefe da Receita virou para eles e falou assim, o que vocês vieram fazer aqui? Nós, de viagem, estamos a passeio. Aí ele falou assim, vocês vão para onde? Aí o rapaz falou 10 países que eles iam visitar. Ele falou, quantos dias vocês vão ficar aqui? 15 dias. Ele falou, você não consegue visitar 10 países em 15 dias. Você vai ter que viajar o tempo todo de um para outro. É essa loucura. O indivíduo, ele acha que ele vai para a Europa somente uma única vez na vida. Então, ao invés de ele selecionar um programa muito bem selecionado, não, ele quer ver as Europa inteira. É isso. É a coisa do olho que olha, mas não vê. Jesus já falava sobre isso. O ouvido que você tem e que não escuta. O olho que olha e não enxerga. A boca que fala, mas não verbaliza. É por aí. É isso aí. Então, o Islã, hoje a gente fala, o Islã não tem ideologia. Ideologia tem o Ocidente. O Islã tem cultura. Nós é que temos ideologia. Porque a ideologia é aquela coisa barata e superficial, de consumo. Ora eu gosto do PT, ora eu gosto do PSDB. Quando eu mudo de lado, eu falo mal daquele lado no qual eu estive. Isso é falta de caráter. Não, o grave grave problema mesmo, no que diz respeito a essa lutinha de PT, PSDB, PMDB, o diabo, é que realmente o povo ainda, infelizmente, eu sou obrigado a concordar, que o povo, infelizmente, ainda não tem o senso de patriotismo necessário para que tenha uma definição de realmente quem é que
luta pelos seus interesses e dos seus filhos, dos seus netos. Eles têm uma visão imediatista. E essa visão imediatista ela foi colocada também, né, com essa nova globalização, né, do pós-guerra. Né? No pós-guerra, uma das iniciativas foi roubar precisamente os valores, né? Modificar valores. Né? E aqui no Brasil isso é muito presente. A pessoa costuma falar que o buraco é mais embaixo, eu costumo falar que não. Ele não é embaixo nem em cima. Ele é no meio, é no umbigo. Pois é. Para concluir, que eu esqueci um fato. Existe um detalhe na filosofia perene que está de acordo. A filosofia perene é a filosofia do mundo islâmico e do Ocidente. Existe um detalhe muito curioso. Ela é uma filosofia lindíssima, mas ela tem um gatilho, que é o seguinte. Ela fala que só a filosofia oriental é verdadeira. Vamos passar para o outro bloco. Vamos lá, porque a seguir nós vamos falar, você vai nos falar um pouco sobre a lei da Sharia, né? Sim. Não é isso? É isso aí. Então tá. Vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Culturas e Identidades, né? Com o professor L'Oréal Rocha. Obrigado a todos pela vossa audiência e nós voltamos já já. Fiquem por aí. Com o nosso programa Culturas e Identidades. E, professor L'Oréal, há de facto as leis de Sharia, não é? Esclareça-nos um pouco sobre a lei de Sharia e porque ela é tão diferente do pensamento ocidental. Pois é, Felipe, uma das coisas que os ocidentais não entendem é que o pensamento ocidental é incompatível com o pensamento muçulmano. Porque nós somos formados, a nossa mentalidade é ocidental. A nossa mentalidade foi formada com uma mentalidade de inclusão, direitos humanos, etc. Tal. Inclusive, na hora de raciocinar sobre o outro, nós sempre raciocinamos dessa forma. E esse é o grande problema. Porque os nossos valores, ou os desvalores, não são os valores deles. Não são mesmo. E eu vou falar por quê. E não é porque a gente não quer entendê-los. É que sob a Sharia. Então, eu vou citar aqui capítulos. Tudo que eu for falar agora foi extraído de um livro do Bill Warner, editado pelo Center for the Study of Political Islam, Sharia, a lei da Sharia para não muçulmano. Sharia Law for the Non-Muslim. Bill Warner. Muito bem. O que é a lei da Sharia? Então, a lei islâmica da Sharia para os não muçulmanos. Existem algumas, evidentemente que o livro é imenso, ele tem 400 e tantas páginas, evidentemente eu vou citar, assim, en passant, algumas coisas, mas para os nossos ouvintes que quiserem, está aí, o livro pode ser cedido, pode ser comprado. Quando você vê hoje a dificuldade do ocidental entender que, entre outras coisas, existe uma arrogância ocidental enorme, porque ele acha que entende as coisas, né? E nesse achismo, ele passa em cima de coisas. Por quê? Porque o Ocidente não tem valores mais. Um dos grandes problemas é esse. Como o Ocidente não tem valores, que destruiu, esse sistema financeiro internacional destruiu os valores, né? Então passa a ideia de que o Ocidente é um campo de hereges, que não tem nada a ser defensável. E dentro desse aspecto, como o próprio ocidental não sabe reconhecer nesse caos que foi criado já há 400 anos, de uma forma mais sistemática, ele não consegue entender quando um povo defende com unhas e dentes a sua cultura. Aí ele fala, cara, é fanático. Não, não tem nada disso. Você que não tem nada. Você não tem nenhum valor. Né? Então tem que entender o que o indivíduo está defendendo. Muito bem. Hoje, quando você vê o Islã atuando na Europa, e quando você vê o Islã atuando nos Estados Unidos, você vê o Islã atuando no Brasil exatamente da mesma coisa. Eu vou citar algumas ações muçulmanas na Europa, baseadas na lei da Sharia.
Muitas vezes, nas ruas de Londres e de Paris, os londrinos não podem se mexer, não podem andar. Por quê? Porque eles param e rezam no meio da rua. Tá? Você não pode mexer com eles. Então, o governo bloqueia aquilo ali para não dar briga, não dar morte, que é o momento em que eles vão rezar. E eles vão se virar para Meca. Existem áreas na Europa em que são zonas proibidas para não muçulmanos, incluindo a polícia. Essas áreas são enclaves islâmicos, onde apenas muçulmanos vivem, e a regra dos muçulmanos é baseada na Sharia. Perceba o seguinte: quem faz isso no Brasil é traficante. A polícia não pode subir um morro. Não estou falando que muçulmano é traficante, não. Estou falando o seguinte: o Brasil criou o mesmo sistema. Então, o que vigora aqui? Vigora a lei do tráfico. Porque é o tráfico que manda. Então, se o tráfico quiser escravizar sua filha, ele vai escravizar, porque a polícia não sobe. Nesses países da Europa, a lei da Sharia não reconhece a lei do país. Por quê? Por um fato. Então, por que a polícia não pode entrar? Porque eles não reconhecem polícia. Isso é um sentido pleno do termo. Né? Existem escolas onde os textos aprovados, você vai falar sobre coisas, os textos das escolas têm que ser aprovados pelo Islã. É uma escola ocidental, mas os textos do que será ensinado são aprovados pelas taricas, pelo Islã. Né? Cristãos não podem falar com muçulmanos sobre o cristianismo. Cristãos não podem doar literatura cristã. Né? Estupro cometido por muçulmanos não é estupro. E a polícia sueca, inclusive, foi proibida, preste atenção, proibida de coletar dados relativos a investigações que possam apontar contra o Islã em caso de estupro. Por quê? Porque o estupro faz parte da doutrina islâmica como uma lei aplicada a mulheres não muçulmanas. Todas as mulheres não muçulmanas, o muçulmano tem o direito de violentá-lo. Era a lei da Sharia. Isso tá bom, não tá? Eu acho que tá bom, essa situação. Muito bem. Então, hospitais, você é um muçulmano, está no hospital, vamos dizer que você está numa área coletiva. Se você tiver perante o Ramadã, os não muçulmanos não podem comer carne na frente dos muçulmanos. Porque no período do Ramadã, os muçulmanos não comem carne. Muito bem. Então, aí eu vou te citar algumas... isso é a Sharia funcionando na Europa. Vou te citar algumas situações da Sharia nos Estados Unidos. Trabalhadores americanos, por exemplo, têm que ter tempo para suas orações islâmicas, porque isso é uma lei da Sharia. O sistema bancário dos Estados Unidos está sendo islamizado com a Sharia financeira, que é uma outra Sharia. Eles, inclusive, não aceitam a forma de funcionamento do capitalismo e do sistema financeiro ocidental. O sistema financeiro tem que funcionar segundo as regras deles. Né? Todos os hospitais são processados se eles não tiverem tratamentos que prescrevam a complacência à Sharia. Né? Nenhum curso universitário usa de pensamento crítico quando ele vai lidar com a história da doutrina do Islã. Nada que critique o Islã pode ser publicado. Tá bom? Muito bem. Os refugiados islâmicos trazem as suas esposas para bem-estar social e tratamento nos Estados Unidos. As suas esposas, eu não falei a sua esposa, a poligamia é permitida no mundo muçulmano. E as autoridades americanas são proibidas de não entender e de aceitar a poligamia. Tá, muito bem. O que está em pauta nisso tudo? Não é um fanatismo. Não é um fanatismo, é isso que as pessoas precisam entender. O que é a Sharia?
Os estudiosos doutores do Islã afirmam que a lei islâmica é perfeita, é universal e é eterna. As leis de todos os países do mundo que não são muçulmanos são temporárias, limitadas e passageiras. É dever de qualquer muçulmano obedecer às leis de Allah. São as leis da Sharia. Como as leis dos Estados Unidos, como as leis da Holanda, como as leis do Brasil, como as leis de Portugal, como as leis da Espanha, como a lei de onde você quiser, são feitas pelos homens, nenhuma delas o muçulmano é obrigado a obedecer. Porque a Sharia é a lei sagrada vinda do único Deus legítimo, Allah. Portanto, só existe uma lei. A Sharia está baseada nos princípios encontrados no Alcorão e em outros 2 livros político-religiosos. Não existe nenhum princípio comum entre a lei dos Estados Unidos, a lei brasileira, a lei portuguesa e a lei da Sharia. Muito bem. Não existe para a Sharia liberdade de religião, porque você só tem uma religião. Não existe liberdade de expressão, porque só existe Allah. Não existe liberdade de pensamento, porque você só pode pensar dentro da tarika islâmica. Não existe liberdade de expressão artística. Então, todos os artistas que acham absolutamente magníficos esse pensamento, estão todos eles proibidos. Inclusive aqueles artistas que fazem coisas, esses deveriam ser proibidos mesmo. Lança uma exposição, paga pelo Banco do Brasil, onde o cara te apresenta uma privada rodeada de papel higiênico. De fato, o Islã tem que entrar para acabar com uma coisa dessa. É porque se isso for cultura, efetivamente não dá para entender mais o que é a não cultura. Né? Não existe liberdade de imprensa. Não existe igualdade entre as pessoas. Existem 2 tipos de pessoas para a lei da Sharia. O muçulmano e o kafir, que é o não muçulmano. O kafir nunca é igual a um muçulmano. Nunca. Se o kafir estiver passando fome, a Sharia te proíbe de dar comida para ele. Então todas essas propagandinhas que a gente adora fazer, né, de mostrar a África miserável passando fome, o mundo muçulmano não se importa. Vamos entender do que nós estamos tratando. Todas as propagandas, se você tem cachorro, você gosta de cachorro, é proibido você ter cachorro dentro de casa, porque cachorro é um bicho impuro. Você não pode jamais... Todas as pet shops do Brasil iam à falência sobre a lei da Sharia, por exemplo. Eu, com os meus 5 cachorros, todos salsichas, que dormem comigo na minha cama, seriam todos mortos, e eu junto com eles. Porque um homem muçulmano não se relaciona com bichos impuros. Né? Um não muçulmano não pode possuir armas. Muçulmanos podem. Não há democracia. O Islã não tem democracia. Existe a Sharia. Então, o sistema político muçulmano é a Sharia. A Constituição brasileira é feita por homens. É um documento de ignorância. Todo documento de ignorância deve se submeter à Sharia. É isso. Né? Então, ao contrário da lei comum, você pega, por exemplo, o Supremo. A guerra que aconteceu no Supremo essa semana. Você tem uma lei e a lei é interpretada, né, por aqueles indivíduos que, teoricamente, o nosso sistema reconhece como oficiais para a interpretação da lei. A Sharia não é interpretativa. E ela não pode ser alterada. Né? Não existe a regra de que existe outra pessoa. Não há nenhum outro. Existe sempre você mesmo. Então todas as políticas de cuidado, de sociedade, de educação pública, de cultura para todos, de inclusão social, isso não existe. Tá, muito bem. Agora isso não existe porque eles são malvados, não. Não existe pelo seguinte, só há 2 tipos de seres humanos. Ou você é muçulmano, ou você não é. É tão simples quanto isso. Se você não for, né, se você não for muçulmano, você tem 2 opções. Ou você se converte ao mundo muçulmano, ou aquele que é muçulmano tem o direito de te matar. Porque a Sharia permite. Muito bem. O mais importante para a pessoa entender
é que o Islã tem 3 visões. Há 3 visões do Islã. Tá? Então, há 3 pontos de vista com respeito ao Islã. O ponto de vista, você tem um ponto de vista sobre Maomé e sobre Alá. Né? Se você acredita que Maomé é o profeta de Alá, então você é um cara que é crente no Islã. Se você não acredita que Maomé foi profeta de Alá, você é um descrente. O terceiro tipo é um apologista. Os apologistas não acreditam que Maomé foi um profeta, mas são tolerantes para o Islã, mesmo sem terem conhecimento sobre o Islã. Então você tem 3 pessoas, o crente, o descrente e o apologista. Muito bem. O que acontece nessas 3 pessoas? Existe um caso de Maomé em Medina, por exemplo, em que ele se sentou o dia inteiro ao lado da sua esposa, Khadija, durante 12 anos, enquanto ele assistia as cabeças de 800 judeus serem movidas pela espada, decapitadas. Por quê? As cabeças desses judeus foram cortadas porque eles haviam dito que Maomé não era o profeta de Alá. Como é que a Sharia entende isso? Os muçulmanos veem essas mortes como necessárias, porque negar a missão profética de Maomé é uma ofensa contra o Islã. E eles são decapitados porque a decapitação é sancionada por Alá e é uma bênção para eles. A ideia de violência que nós temos, ela não existe no mundo muçulmano. Quando se fala guerra, a jihad, o Islã nunca vê o que o Islã pratica como mal. Não há mal no Islã, mesmo que ele te estupre. Os ocidentais não têm capacidade de entender isso, ou não querem. Né? Não se trata do que você acha sobre o Islã, trata-se daquilo que ele é, independentemente do que você gostaria que ele fosse. Né? Então, o Islã, entendam isso. O camarada está decapitando o cristão. Ele não está praticando um ato de violência. Não existe essa palavra no contexto árabe. O Islã nunca num sentido universal. 100% das ações do Islã são ações do bem, que promovem o bem. Ora, Felipe, isso é um pensamento. Entenda que não há sistema judiciário, não há sistema... Nós gostamos muito de falar democracia. Não há democracia. Estão entendendo as pessoas que não têm democracia? Não tem democracia porque você não vai ter sistema judiciário. Você não precisa. Já existe a Sharia. Você não precisa de juiz para interpretar, porque a Sharia não é interpretável. Então não pode um juiz do Supremo, na disfarçatez que a gente acaba de ver, uma coisa que é ipsis literis, tal coisa, e aqueles caras vêm com uma série de tergiversações e de retóricas absolutamente pífias, e fala que não é aquilo. Como eles são autoridades, que o sistema reconhece, pronto, fica o dito pelo não dito. Não existe sistema legislativo porque ninguém legisla. A Sharia é a lei. E não existe presidente, existe uma cadeia sucessória, que são a cadeia ligada ao profeta. Então você não tem 3 poderes. Não há necessidade de ter. Isso é uma discussão inútil. Muito bem. O que é a Sharia? Vamos lá. A Sharia é a lei islâmica. A Sharia é a base para todas as demandas feitas pelos muçulmanos na nossa sociedade. Então, quando um muçulmano pede que a escola tenha uma sala de aula para rezar a lei islâmica, eles estão pedindo o quê? A implementação da Sharia. Quando uma muçulmana usa o véu islâmico, ela está em obediência à Sharia. Quando os nossos jornais não publicam charges de Maomé, feitas na Dinamarca, por exemplo, os jornais muçulmanos, significa que eles estão se submetendo à demanda da Sharia. Quando os livros têm textos, e esses textos são inspecionados por organizações muçulmanas antes de serem aplicados nas escolas, isso é porque a Sharia recomenda. Tudo é feito porque a Sharia recomenda. Pronto, é isso. A Sharia é universal, eterna, irrevogável e suprema. Suprema. Isso significa que ela está acima de todas as leis. Bem, você veja que a própria Inglaterra, que você citou, né, ela não tem Constituição. Não faz a menor diferença para a Sharia. Não, mas tendo Constituição ou não tendo, não faz a menor diferença. É isso que o ocidental não entende.
Então, discutir assim, você tem N vídeos na internet em que você tem francês, sueco, inglês, querendo, moças passando na rua, e a muçulmana fala, você está nua. Não, e a moça está vestida. Ela fala, não, eu não estou nua. Ela fala, você está. Sim, porque aí, vamos entender, ela chama a moça de prostituta. E a moça não é uma prostituta. Tem N vídeos assim. Mas em que contexto aquilo se passa? E a pessoa vai atrás, fica batendo boca com a muçulmana, porque o ocidental ficou absolutamente cego, enlouquecido, porque ele não entende o que é aquela cultura, porque ele não quer entender. Aquela cultura é o que ela é, não é o que eu quero que ela seja. Ela é assim, e ela não vai mudar para me agradar. Então, para a lei da Sharia, a mulher que não está literalmente coberta de véu coberta dos pés à cabeça, ela está nua. E ela é prostituta. Pronto, a Sharia determina que é isso e é isso, ponto final. A Dilma Rousseff, presidente do Brasil, vestida com aqueles terninhos, é prostituta, sob a lei da Sharia. É tão simples quanto isso, Felipe. E é tão sério quanto isso. Então, vamos entender. Mulheres muito mais cobertas do que a Dilma. Agora, o modelo de vestimento é o modelo da muçulmana, não é o modelo da ocidental. Pode ser a mulher mais elegante do mundo, pode ser a Jacqueline Kennedy, que foi tida como uma das mulheres mais elegantes do mundo, a rainha da Inglaterra, que vive coberta de cabeça, chapéu e tudo. Uma mulher discretíssima. Ela está pelada, ela está desnuda, sob a lei da Sharia. É isso. As japonesas que usam kimono, está desnuda. Tudo. Tudo pelado. Tudo pelado. Tudo bem. O que é um apóstata? Um apóstata é uma pessoa que não pratica o Islã. Segundo a lei da Sharia, todo apóstata merece ser morto. Eu vou ler. Está escrito em Bukhari 9:83-17. Maomé diz: um muçulmano que tenha admitido que não existe Deus além de Alá e que eu seja o seu profeta, não pode ser morto a não ser por 3 motivos, como punição por assassinato, por adultério ou por apostasia. Então, quando você está diante de um não muçulmano, se ele não se converte ao Islã, ele tem que ser morto. Então, apóstatas são as pessoas, você tem alguns tipos de apóstatas. Aquela pessoa era muçulmana e ela deixou o Islã. Ela tem que ser morta. A doutrina é de tal forma interessante que, vamos considerar que eu sou seu filho, nós somos muçulmanos, eu fui muçulmano até os 30 anos de idade, mudei-me para os Estados Unidos, eu morava no Irã, mudei-me para os Estados Unidos, tornei-me cristão. Segundo a lei da Sharia, você que é meu pai, pode sair do Irã, ir nos Estados Unidos e me matar. Porque eu me tornei apóstata. E a Sharia permite que o pai mate o filho, porque o filho é apóstata. Tá bom, Felipe? A gente pode entender, então, os conflitos que a gente vê hoje no mundo. Não é um conflito. Gente, Felipe, não é um conflito. Não, isso não é um conflito. O conflito da Sharia com as crenças e com as certezas ocidentais. De jeito nenhum. Você não captou, Felipe. O negócio é muito mais profundo. Eles não fazem conflito nenhum. Não são eles que fazem o conflito. Não, de jeito nenhum. Para o entendimento deles, não há conflito. Nós simplesmente não existimos. A Sharia é universal. Não há conflito. O que nós somos? Nós somos apóstatas. A Sharia, o apóstata é aquele que não reconhece Maomé como profeta de Alá. É o não converso ao mundo muçulmano. Muito bem. Quando isso acontece,
o que a Sharia determina para todo e qualquer apóstata é a morte e o direito que o muçulmano tem de matá-lo. É isso. O Islã político. A maior parte do Islã, quando a gente fala em Islã, as pessoas pensam no Alcorão. A ignorância é tão grande que as pessoas sequer entendem. O Islã não é o Alcorão. O Islã é uma trilogia. É uma trilogia. O Alcorão dedica parte, 64% do Alcorão é dedicado ao descrente. 64% é dedicado a como você tratar o descrente, ao apóstata. O Islã não é uma religião. O Islã é uma civilização absolutamente complexa, com um sistema político detalhado, e uma religião e um sistema de códigos legais, que é a Sharia. Quando Maomé pregou a religião no Islã, ele pregou durante 13 anos em Meca. Ele só converteu 150 árabes. Ele foi para Medina, tornou-se um homem extremamente poderoso, um senhor da guerra, e depois de 2 anos, todos os judeus com os quais ele conviveu estavam mortos, escravizados ou exilados. A partir deste momento, todo aquele que não fosse convertido ao fato de que ele, Maomé, é Alá, é apóstata e merece ser morto. É assim que a coisa começa. Né? Então, a Sharia não viola nenhuma constituição de nenhum país, porque não existe constituição de nenhum país. Só existe a Sharia. A Sharia não viola a Constituição brasileira. Então, os brasileiros enganam-se muito. Como enganaram-se os europeus? Eles vão respeitar as leis brasileiras? Não vão. Não vão. O muçulmano só respeita a Sharia. Ou então ele é um muçulmano mequetrefe. Né? Ele é uma pseudomorfose. É aquela coisa que foi sem nunca ter sido. Porque se de fato ele foi muçulmano, entendam o seguinte: se você foi muçulmano, você nunca, jamais, em tempo algum, deixa de ser muçulmano. Porque o dia que você deixar de ser muçulmano, o seu pai tem que te matar. E se o seu pai não te matar, a Sharia permite que o Islã o faça por ele. Então, esses indivíduos que dizem e que comem porco, junto com o muçulmano não come porco, né? Que convive com você, que fala que é muçulmano, não, ele não é. Ele não é. É alguma outra coisa. É uma pseudomorfose. Não é. Né? O muçulmano mesmo, ele vive sob a lei da Sharia. Certo? Então, a Sharia, ela está baseada em leis perfeitas e inalteradas. É o Alcorão e tem a Sunna. Né? A Sharia é a vontade de Alá no passado, no presente e no futuro. E ela é implementada como lei para todas as pessoas na sua forma sagrada. Então a Sharia, mesmo que ela, como ela é eterna, e ela foi escrita há mais de 1000 anos atrás, não importa, ela é atual, porque ela é eterna. Tudo aquilo que é eterno, o tempo não vence. Né? Esses pequenos detalhes são muito curiosos. Muito curiosos. Aqui, assim, tem várias coisas. Você não mata em defesa da honra. É alguma outra coisa muito mais interessante. Por exemplo, você pode matar a sua mulher. Está permitido você matar a mulher em defesa da honra. Aí tem que entender. Né? Porque se ela não te respeita, não cumpre isso, não cumpre com aquilo, não cumpre aquilo outro, você dá 3 tipos de advertência. Você dá uma advertência verbal, depois você separa ela da cama, você não deixa ela dormir consigo, depois você bate nela. Se depois disso tudo ela continua sendo rebelde, você tem o direito de matá-la. Muito bem. A família islâmica é perfeita e é sagrada, porque ela é baseada nas palavras de Alá. Então, o filhinho de papai, que hoje vira para o pai e grita com ele, sob a lei da Sharia, ele tem a língua cortada fora. Todas as mulheres muçulmanas, sob a lei da Sharia, têm que casar com 9 anos de idade. Sendo que o noivado é feito a partir dos 4. Sendo que, a partir dos 6, o homem já pode se deitar com ela. É isso.
Né? Então, direitos conjugais, obrigações conjugais das pessoas, etc, etc, etc. Muito bem. Nós estamos falando, isso tudo existe, são os mandamentos da Sharia. Todos esses mandamentos existem e eles são aplicados dentro da Sharia. Todo aquele que não admite a Sharia é um kafir. Um kafir é qualquer indivíduo que é um descrente ou que é um não muçulmano. Né? Todo kafir, segundo a Sharia, pode ser enganado, pode se tramar coisas contra ele, pode ser odiado, pode ser escravizado, pode ser humilhado, pode ser torturado, pode fazer qualquer coisa com o kafir. Existem vários nomes religiosos para os kafirs. São povos politeístas, são povos idólatras, é o povo do livro, que são os cristãos e os judeus, são os budistas, são os ateístas, são os gnósticos, são os pagãos. O kafir independentemente do que você seja, que você se você é diplomado na Sorbonne, não interessa. Se você é um kafir, se você é aquela pessoa que não acredita no Islã, você merece, você, sob a lei, você pode ser escravizado, humilhado, torturado, etc, etc, etc. Então, a escravização islâmica na África sempre existiu. Não foram os europeus que foram escravizar em 1500. A África tem um sistema que permite a escravidão, que é feita de muçulmano para não muçulmano, de judeu para não judeu, porque também os judeus podem escravizar, segundo a lei da Torá. Tá? E as pessoas ficam falando um monte de insanidade. Um monte. Falando que só o branco escraviza. E não entendem absolutamente nada do que está sendo falado. Né? E do que está sendo proposto. O kafir, ou qualquer povo do livro, isso é um negócio tão sério, que os muçulmanos dizem, os muçulmanos falam, eles só aceitam o cristianismo sob a seguinte condição: Cristo foi um homem que era profeta de Alá. Sob essa situação, um muçulmano conversa com um cristão. Se o cristão admite que Cristo foi um profeta de Alá, que não existe a Santíssima Trindade, que Jesus nunca foi crucificado e nem ressuscitou. E, além de tudo, o retorno de Jesus é para restabelecer a lei da Sharia. Pronto. Sob essa circunstância, você é cristão. Se não for essa circunstância, você não é cristão. Você é kafir. Né? Muito bem. A jihad é simplesmente toda política de guerra que é exercida de uma forma bastante eficiente para você fazer cumprir a lei da Sharia. Né? Qual é a trilogia do mundo islâmico? O Alcorão, a Shira e o Hadith. Certo? Sem isso, todo sistema, então, que não obedecer essa coisa, o Islã não tem uma ética dualista. Né? Não tem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, só o muçulmano. Tudo que não é muçulmano é não muçulmano. Ele não tem uma ética comum para toda a humanidade. Ele não pensa em direitos humanos. Existem duas regras: ou você é muçulmano ou você não é. Pronto. Então, rasgue todas as leis de direitos humanos. Rasgue todas as constituições de todos os países. Nada disso funciona. E não é porque eles são loucos, não é porque eles são burros, não é porque eles são incultos. É porque só existe a Sharia. É preciso entender isso num sentido filosófico. A Sharia é a verdade. A Sharia é a lei do universo. Não há nada fora dela. Isso é uma questão ontológica. O grande problema, por exemplo, de Deus, o embate religioso, Deus é. Então não há nada fora de Deus. Nada. E tudo aquilo que não aceita Deus, você tem que converter. Você é índio, acredita em Tupã, mas Tupã não é Deus. Você tem que ser convertido. É um problema de ontologia. É um problema absolutamente profundo o que está sendo discutido. E as pessoas não entendem, porque elas não sabem o que é filosofia. Filosofia profunda. Isso é ontologia, é a ciência do ser. É Alá. Você não questiona a existência de Alá. É isso.
né? Enfim, acho que vamos parar por aqui para a gente ir para o outro bloco. Então, o que é a Sharia? Resumindo, ora, é esse sistema único, universal, eterno, de Allah. Como é que o mundo muçulmano funciona? Ele funciona, então o Alcorão, desses 3 livros, ele é o livro menor, ele é o livro menos utilizado no Islã, menos utilizado. Ele é utilizado assim uns 18%. O resto vem desses outros livros que ninguém fala deles. As pessoas vão lá ler o Alcorão, tem coisas magníficas, como tem coisas magníficas, mas é preciso entender o que é aquilo que você está lendo. Mas como o Ocidente não entende absolutamente nada, né? Ele lê, replica aquele pensamento e pronto. Por que está sendo criada a Sharia financeira? Por uma questão que não é simplesmente religiosa. Não é simplesmente religiosa. Como eles têm a lei da Sharia, a lei é aplicada inclusive no sistema financeiro. E todo país, o governo brasileiro, quando foi vender carne para o mundo árabe, não pode vender porco, por exemplo. Não interessa se você só produz porco. Porco não entra. Você só vai vender o que ele consome. É isso. Isso não é um acordo. Né? Não há nenhum acordo aqui. Eu não estou regateando o seu porco. Ou desprezando o seu porco. O seu porco não existe. É isso. Então, Felipe, assim, para a gente entender algumas coisinhas que não se aplicam à Sharia. Agora eu vou pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para a gente entender pequenas diferenças. Artigo 1º da Declaração. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir para com os outros em espírito de fraternidade. Isso se aplica à Sharia? Absolutamente. Porque só existe um tipo de ser humano, o muçulmano. Se você não é muçulmano, você não é livre, você não tem dignidade e você não tem direito. Inclusive as mulheres, pela lei da Sharia, são propriedade do marido e elas não são dotadas de inteligência. Essa é a razão pela qual o marido tem que pensar por ela, e mandar nela, e bater nela. Porque ela sequer sabe que ela quer apanhar. Artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato de escravos sob todas as formas são proibidos. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 6º. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. Pela lei da Sharia, a mulher não tem personalidade, quanto mais jurídica. Ponto. Se as pessoas nunca se deram ao trabalho de ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são 30 artigos. 30. No primeiro, por tudo que eu falei, rapidamente, você já vê que o sistema de pensamento ocidental é absolutamente incompatível com a Sharia. Por quê? Porque não é nós que não aceitamos a Sharia, é a Sharia que não reconhece o Ocidente. Certo? É isso. Certíssimo. Bem, vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Culturas e Identidades, né? Assistindo a uma ótima explicação do professor
L'Oréal Rocha. Vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já já, porque o professor vai nos falar se há evidências de que há ações em curso de islamização do Brasil. E ele vai citar algumas delas. Fiquem por aí, a gente volta já já. É um defensor dos direitos dos homossexuais, de minorias excluídas, etc. Tal. Entretanto, existe uma curiosidade interessante em relação a isso. Sob a proposta dele, sob a subscrição dele, que é o PL número 1780/2011, o texto desse PL pode ser encontrado no Congresso Nacional. Então, se as pessoas se derem ao trabalho de acessar hoje o Congresso, então o PL é 1780, o número, /2011. Ele foi proposto pelo deputado Miguel Correia, do PT, Carlos Alberto, do PMN, e foi subscrito pelo deputado Jean Willis, do PSOL, Luiz Tibé, do PTdoB, Edson Santos, do PT, e Reginaldo Lopes, do PT. O que esse PL torna? Ele torna obrigatório, prestem atenção aos nossos ouvintes, ele torna obrigatório o ensino do islamismo na rede de ensino fundamental e médio do Brasil. Se esse projeto de lei for aprovado, o Estado brasileiro, que é laico, passa a ser promotor de uma única religião, em detrimento de todas as religiões. Porque no Brasil moderno não existe, desde que o Estado ficou laico, portanto, desde que houve a República, isso tem mais de 100 anos, não existe obrigatoriedade alguma de se ensinar a religião, qualquer que seja, nas escolas de ensino público. Muito bem. Eu gostaria de saber o que o PT, o que o PSOL e esses indivíduos dessa pseudo-esquerda estão tentando com uma coisa dessa. É uma inclusão racial? Aí vem aqueles fatos mal contados e aqueles apelos emocionais baratos. Nós vamos incluir. Então se vai incluir, então inclua as religiões de candomblé, inclua o budismo, reinclua o catolicismo, o espiritismo, o protestantismo. Aí se vai abrir, então que abra para todas. Não é? Agora, por outro lado, o Estado precisa, efetivamente, se ele é laico, de começar a promover doutrina religiosa? Tem alguma coisa que está um pouco equivocada nesse projeto de lei. Aparentemente, o projeto de lei foi arquivado. Aparentemente. Entretanto, existe uma situação muito estranha. Curiosamente, o mesmo procedimento foi feito na Europa. O mesmo procedimento foi feito nos Estados Unidos. Tá bom? Na Europa já foi aprovado, nos Estados Unidos já foi aprovado, e no Congresso está ali, basta o presidente do Congresso, qualquer que seja ele, desengavetar. Não é? É assim que as coisas funcionam. Isso passou na calada da noite, né, pelos procedimentos. Agora vamos falar de outras situações muito curiosas. Uma profusão de cursos sobre o mundo islâmico ministrados pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Nós estamos falando do corpo diplomático brasileiro. Tem uma lista imensa. Todas essas listas, para quem quiser saber quais são os cursos que estão sendo ministrados, é só os indivíduos acessarem o site da FAMBRAS, Federação das Associações Islâmicas no Brasil. Eu acabei de colocar isso na tua linha do Facebook. Pois é. Então, existe um curso intitulado Mundo Islâmico, Sociedade, Cultura e Estado, que foi organizado pela FRAMBAS em 2005,
em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Exatamente. Ele aconteceu no Instituto Rio Branco, no Distrito Federal, entre os dias 1 e 5 de dezembro. O primeiro curso aconteceu em 2013 e um terceiro está planejado para agora, em 2015. O que é o mundo islâmico? O mundo islâmico é uma coisa extremamente vaga, não é? Entendeu? Então, essa coisa... qual é o público-alvo desse curso? Ingênuo. Os diplomatas brasileiros. Além dos diplomatas brasileiros, o curso foi dirigido a representantes de embaixadas dos países da América do Sul e de outros agentes, alguns obrigados, da administração pública federal. Ligado aqui? As relações políticas e comerciais entre o Brasil e, teoricamente, os países muçulmanos. Umas 110 pessoas foram inscritas, mais ou menos. Isso é uma das coisas que vem acontecendo. Cursos que vem acontecendo de jesuítas dentro da PUC do Rio de Janeiro, ensinando sobre lei islâmica, sobre o mundo árabe, mundo muçulmano. A quantidade de mesquitas que vem sendo construídas no Brasil, né? Em Trinidad e Tobago, por exemplo, houve um grupo de jihadistas situado. Esse país fica nas costas da Venezuela, e esses grupos se instalaram no poder durante um tempo, né? E muitos desses jihadistas ocuparam o parlamento, etc. Tal, e fizeram um grande movimento. A jihad em Buenos Aires é mais do que comprovável. Né? Existe um padre siríaco, católico, em Belo Horizonte, em que ele tem praticado uma sequência de ajudas a cristãos da Síria. Veja que o cristão, presta atenção, nós estamos falando de cristão ou nós estamos falando de muçulmano? O que, se de fato tiver vindo cristão para o Brasil, ótimo. Ou está vindo aquele que é cristão sobre o preceito da Sharia? Precisa entender. Porque tem padres que estão acolhendo indivíduos que supostamente são cristãos, ou entram como refugiados sírios, e na verdade são muçulmanos. Tem entrado gente dessa forma na frente de Angola, tem entrado gente dessa forma dentro dos supostos haitianos, tem entrado gente dessa forma dentro dos Camarões, dentro do Congo. Tudo gente que, teoricamente, é refugiado. Né? E o Brasil está numa campanha de apoio a esses pobres refugiados. E as pessoas ficam absolutamente compadecidas com esse tipo de coisa. E a própria ONU também está incentivando. Claro, claro. E é preciso entender o que está acontecendo no reino da Dinamarca. Muito bem. Agora, em 2015, hein, aconteceu em março de 2015, em Fortaleza, no Ceará, um encontro sobre o mundo muçulmano, patrocinado pela Organização da Cooperação Islâmica. Muito bem. O que é a Organização da Cooperação Islâmica? É a OIC. A OIC é exatamente o órgão dentro da ONU que se dedica à aplicação da Sharia a nível global. Tá bom. Houve uma estudante muçulmana, durante que aconteceu um incidente, em que ela foi fazer prova dentro da OAB do Brasil, e ela estava de véu, ela se recusou literalmente a tirar o véu. Né? Não tirou, porque a Sharia manda que ela esteja, é uma advogada, hein? Então vamos entender aqui que nós não estamos lidando com uma pessoa qualquer. É uma advogada, ela estudou a lei brasileira, mas ela não reconhece a lei brasileira. Porque pela lei brasileira, você não pode fazer uma prova do OAB de rosto coberto. A OAB, evidentemente, a reprovou. Mas é isso que nós estamos falando. Você fala, o cara é fanático. Não, ele não é fanático. Fanático é você, fanático de cegueira, que não consegue entender, de fato, o que está acontecendo. Ele não está desrespeitando a lei brasileira. A lei brasileira não existe. Só existe a Sharia.
Então, se a Sharia não puder ser aplicada, ele simplesmente não se incomoda de ser reprovado. Agora, como é que esse advogado, como é que essa moça, que era uma advogada, ou é uma advogada, como é que ela vai legislar a favor da lei brasileira, se a Sharia não reconhece? Eu gostaria de entender. A Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, por exemplo, promove a poligamia. A Turquia tem planos aprovadíssimos pelo Fidel Castro de construir 2 mesquitas em Cuba. Né? Brasília tem o Dia do Islã, já tem. Desde 2013 eles estão compactuando com isso. O Paraná tem recebido uma onda de imigrantes muçulmanos. Passou no Fantástico a semana passada. Você olha, um imigrante, coitadinho, um desvalido, um negro, eles mostram o negro para fazer um apelo emocional, porque se mostrasse um branco dos olhos azuis, não teria apelo, mas é um negro com aquele ar esfaimado. E aí a reportagem do Fantástico sutilmente mostrou algumas coisas curiosas. Ele é muçulmano. E as práticas da Sharia. Só que eles mostraram passando. Porque os próprios repórteres, certamente, como a maior parte dos intelectuais brasileiros, ou não entendem nada do que está falando, ou simplesmente não pode ser falado. Os líderes muçulmanos, por exemplo, não sei se os brasileiros estão a par disso, eles planejam lançar uma rede de TV e rádio muçulmana dentro do Brasil. O Hamas, que é a embaixada da Palestina, está instalada no Brasil. O Lula, em 2010, concedeu ao Hamas, que é um bandido, que são partidos de terroristas internacionais, oficializados. O Brasil financiou decreto oficial de 2010, assinado pelo Lula. O Brasil liberou 25 milhões de dólares para um grupo de terroristas. É assim que as coisas estão dentro do Brasil. Né? E você tem... L'Oreal, isso aí apareceu na ONU, foi um apelo da ONU para a reconstrução da Palestina. Tá bem. Ô Felipe, o que é a Palestina? Além disso, eu vou desencravar todas as atitudes que o governo brasileiro vem tendo de aproximação com a lei da Sharia. Porque, olha, Felipe, isso não é uma brincadeira. Isso não é ir lá e simplesmente fazer política. Isso é outra coisa. E eu vou, para concluir aqui, eu vou falar sucintamente o que está acontecendo. Né? O número recorde de muçulmanos que vive hoje no Brasil é absurdo. O Brasil bate recorde na concessão de refúgio a todos os estrangeiros do mundo, sírios, angolanos, etc. Né? A CNN está cansada de mostrar adeptos do ISIS e do terrorismo islâmico dentro do Brasil. Nós já temos 70 mesquitas aqui dentro. Pois é. É pouco, não é? 70 mesquitas? 70. Pois é. Você veja. A CNBB, hein? Nós estamos falando da Igreja Católica, fazendo carta às autoridades islâmicas. Então, o PSTU, o PT, o PSOL, o PSDB, que aliança profana é essa desses partidos com uma lei que não reconhece o Ocidente? O que está de fato em pauta aqui? Que não é só PT, não, são todos esses partidos. Porque existe a escatologia islâmica, admite que Jesus volta. Jesus volta sim, porque ele é um profeta de Alá para reconverter o Ocidente sobre a lei da Sharia. Para isso, todos os cristãos têm que ser mortos mesmo. É um dever da jihad. Então, você é cristão, Felipe? Se você não é cristão, mas não é muçulmano, não tem problema não. Seja ateu, preto, branco, roxo, cor-de-rosa, boitatá, anta do Pantanal, tanto faz. Índio.
Você é muçulmano? Não, não é. Se for implantada essa brincadeira aqui, ou no dia que o Islã resolver aprovar uma legislação na escola que a sua filha estuda, de implementação da Sharia, é aí que as pessoas vão ver o que é isso. Porque o que está em pauta aqui é que não há reconhecimento. Então toda a lei que a gente se vangloria de direitos humanos internacionais, né, toda a lei de liberdade, de tudo, os chamados valores democráticos, isso não existe nessa conversa. E os partidos brasileiros estão de brincadeira com o quê? A coisa é tão grave, Felipe. Você veja o que a Noruega fez com eles. A Noruega falou, eu posso colocar igrejas nos seus países? Eles falaram, não. Ela falou, então você também não pode postar mesquita na Noruega. Acabou. Tá certo. É isso. Então assim, o Lula vai lá vender porquinho? Não, não quero vender porquinho. Um país sério não venderia porquinho, não venderia vaquinha, não venderia galinha, não abriria para a Sadia ir lá fazer todas as falcatruas que ela fez lá dentro. Né? Por quê? Porque isso não é uma questão de comércio. Isso é uma questão mais do que comércio. O que está em pauta aqui é a destruição do Ocidente. E essas coisas têm sido trazidas e levadas com absoluta leveza. Como esse, por exemplo, esse Jean Willis, esse indivíduo que ninguém denunciou esse camarada. Onde já se viu você passar um projeto de lei no Congresso Nacional institucionalizando a obrigatoriedade da volta de uma única religião nas redes de ensino pública, municipal e estadual? O que é isso, Felipe? Mas que brincadeira é essa? Uma absoluta contradição, porque esse cara aí, ele defende as minorias. Teoricamente, né? Ele defende Teoricamente. Aí é que está. Quem financia esses caras? Então, numa sociedade séria, um cara que vem com um projeto de lei desse, primeiro que ele tinha que ser preso, não é? Ele tinha que ser preso. Para ele começar a se explicar o que é isso aqui. Porque o Estado é laico. O Estado é laico. Ele está querendo instituir o quê? E uma religião que não reconhece nenhuma outra? Sabe por que ele só botou a lei islâmica? Porque só existe a lei islâmica, só existe a Sharia. A Sharia não reconhece nenhuma outra. Porque não existe nenhuma outra. Então ele não pode botar na lei, no PL ali, o cristianismo. Não há cristianismo sobre a lei da Sharia. Então assim, São Paulo, a revista Época, fez recentemente, estava até há poucos dias atrás, uma propaganda de capa da Época sobre fez o metrô de São Paulo. Quem andou pelo metrô viu, está lá exposto. Quais são as diferenças de véus? O que é uma burca? Esse tipo de propaganda delicada sobre o mundo muçulmano, para ir adoçando o nosso bico. Não tem que adoçar bico de ninguém. Sobre a cultura, venha conhecer a cultura. Venha conhecer que cultura. Não, venha se converter a essa cultura. Não há conhecimento do não muçulmano para o muçulmano. As pessoas têm que entender isso. Você não conhece o mundo muçulmano. Você se converte ao mundo muçulmano ou não. Você não tem opção de conhecer. É isso. E a Época está trabalhando a favor de quem? Porque ou o corpo editorial é comprado, o que eu não duvido. Eu prefiro pensar que ele é comprado do que pensar que o campo jornalístico brasileiro chegou a esse grau de estupidez. Né? Agora, é muito mais provável que seja a segunda opção, porque a estupidez ocidental chegou num ponto realmente inimaginável. E é por isso que nós estamos sendo arrebentados de todos os lados. Do lado do chinês, do lado da Rússia, do lado do sistema capitalista internacional, né? Desses banqueiros que sugam o nosso sangue como vampiros. Sem dúvida. E do lado do mundo muçulmano. Acabou. São três forças em operação no mundo, três poderes, três grandes blocos continentais. O islamismo, né? O sistema financeiro internacional, o sistema financeiro internacional
e o mundo russo-chinês. É isso que está em pauta. Né? Então, essa organização muçulmana que compõe o maior bloco votante dentro da ONU é gravíssimo. Mas é interessante como é que a ONU aprova certas determinadas resoluções. Né? Claro. Como, por exemplo, essa ajuda, e está pedindo direto, toda semana. Claro. Tá pedindo... Felipe, você sabe de onde saiu essa brincadeira? Eu vou te falar quando. Assim, uma raiz dramática. Na década de 70, quando teve o estouro do petróleo, todo mundo foi à falência, etc. Tal. Quem tem petróleo no mundo? Quem tem? Por exemplo, os países árabes. Muito bem. Até aquela década, até aquele período, não havia tratados internacionais abertos ao mundo muçulmano. Como o sistema financeiro internacional, o grupo de Bilderberg, que faz parte da estratégia deles, quebrou o Ocidente, quebrou. Eles já quebraram várias vezes, intencionalmente, porque faz parte da estratégia. Faz parte do lucro. É outra coisa, faz parte da dominação do mundo. Você tem que quebrar. Para depois, você tem que desconstruir, para depois botar alguma coisa no lugar. Muito bem. Quando eles promoveram essa quebra, quem tinha petróleo, o Ocidente vive à base de combustível fóssil, os Emirados, os países árabes vieram e falaram, tudo bem, nós vendemos, negociamos, fazemos tudo o que vocês quiserem. Vamos fazer o seguinte, de hoje em diante, a ONU vai começar a adotar uma política diferente em relação ao mundo muçulmano. Primeiro, nós somos bonzinhos. Nós não representamos perigo. Segundo, vocês vão começar a proibir todo e qualquer cientista, pensador, que fale mal da gente. Terceiro, vocês vão proibir todos os jornais que falem mal de nós. Nós somos pessoas boas. A brincadeira começou aí, Felipe. Começou aí e se mantém até hoje. Claro. Então, o que foi fazendo? Foi simplesmente aprofundando a lei da Sharia dentro da ONU. Muito bem. O que é a Organização da Cooperação Islâmica, que anteriormente era chamada de Organização da Conferência Islâmica? A sigla dela é OIC. Ela é simplesmente o maior bloco de nações existente hoje em dia. É o maior bloco votante na ONU. Ela foi fundada em 1969. Ela é composta por 57 países islâmicos. Alguns deles: Algéria, Afeganistão, Albânia, Arábia Saudita, Azerbaijão, Bahrein, Brunei, Bangladesh, Benin, Burkina, esses são conhecidos. Costa do Marfim, Egito, Gabão, Gâmbia, Guiné, Guiana, Guiné-Bissau, Indonésia, Iêmen, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, também são conhecidos. Moçambique, Nigéria, Palestina, Quirguiquistão, Catar, Paquistão, Suriname, Sudão, Senegal, Serra Leoa, Somália, Tajiquistão, Turquia, Turcomenuquistão, Tunísia, Uzbequistão, Uganda, países diretamente ligados a esses países: Bósnia, República Central Africana, Tailândia, Rússia, Chipre. Muito bem. A África são os brancos malditos que estão dentro da África fazendo toda aquela lambança, não é? A culpa cai sempre na Europa, não é? Interessante isso. É interessantíssimo. Porque ninguém vai a fundo estudar a sério que tudo que não é muçulmano tem que morrer. É o branco? Pelo menos o branco, desde que ele inventou a Declaração Universal de Direitos Humanos, não me consta que os brancos estejam saindo matando em massa, como fazem os árabes, como fazem os judeus, como fazem os próprios negros dentro da África. Então essa história é muito complexa, né? É muito complexa. Quais são os objetivos desses países? São diversos, mas um detalhe: acessem a ONU,
Quais são os objetivos? Vocês vão ver o estatuto lá. O estatuto começa como se fosse um capítulo do Alcorão. Em nome de Deus, Alá, o clemente, o compassivo, o mais misericordioso. E aí inicia uma lista de coisas aparentemente inofensivas. Bom, o que termina? Termina dizendo que o objetivo da OIC é o objetivo de promover direitos humanos nos países membros da ONU? É claro que não. É lógico. O objetivo termina com a seguinte frase: de acordo com os seus sistemas legais e constitucionais, de acordo com a Sharia, deve-se entender que qualquer direito humano que contraria a Sharia tem precedência por ser parte do sistema legal e constitucional dos países membros. Entendeu? Entendi. É isso. Bem, amigão. Isso é o que leva, só para finalizar, os nossos ouvintes entenderem. Entenda que um muçulmano não está desrespeitando, como vocês estão vendo diariamente na televisão, as leis de Portugal. Ele não está desrespeitando a lei da Inglaterra. A lei da Inglaterra não existe e a lei de Portugal não existe. Só existe a Sharia. E ele se comporta assim quem verdadeiramente é muçulmano. Então, se você está convivendo com alguém com quem você consegue conversar e a sua mulher consegue estar vestida sem estar pelada, não é? Ele não é muçulmano. Pronto. É muito simples de identificar. Porque um muçulmano não convive com quem não é muçulmano. Então, se você convive com alguém que diz que é muçulmano, tem duas possibilidades. Ou ele está faltando com a verdade, ou você é louco e já se converteu ao mundo muçulmano e não está sabendo. Não, você veja, por exemplo, eu não vou citar nomes, né? Mas faz tempo que eu convivo, eu falo, né? Convivo assim, falo, encontro em